Pronto. Gente, desculpa aí os problemas técnicos. Vamos começar de novo. Então, a intenção é falar um pouquinho sobre a terapia inalatória na ventilação mecânica, só relembrando que a forma de administração de medicação inalatória na ventilação mecânica, ela pode ser muito diferente da administração na respiração espontânea. Acho que vocês conhecem isso melhor do que eu, mas as drogas inalatórias que podem ser administradas na ventilação mecânica são os broncodilatadores, os corticoides, os antibióticos e, eventualmente, surfactante. E a vantagem de se realizar isso da maneira inalatória é por conta da liberação da droga exatamente no local onde ela tem que agir. Isso significa que a ação é de início mais rápido, numa dose menor do que a dose sistêmica e eventualmente com menos efeitos adversos. Se a gente for pensar na comparação da deposição efetiva de droga na respiração espontânea versus a ventilação mecânica, essa diferença ela pode ser de 3 até 12%, ou seja, 3% da dose da droga sendo administrada na ventilação mecânica versus 12% com a mesma quantidade de droga na respiração espontânea. Isso quando se pensa na inalação convencional, aquela inalação a jato. Quando se pensa no MDI, que são os inaladores dosimetrados, existe uma variabilidade de 5% até 40% da dose nominal da droga que pode ser administrada com os inaladores dosimetrados na ventilação mecânica. E são vários estudos que mostram essa diferença. Então, aqui nas barrinhas vazias, são os estudos falando dos nebulizadores, em que a porcentagem de droga que vai efetivamente chegar para o paciente varia ali em torno de 5% até 40%, enquanto nos MDIs pode ter uma variação ali de 15% até 100% da porcentagem de droga administrada. E essa variabilidade, ela vai acontecer principalmente porque são vários fatores que vão interferir nessa deposição do aerossol. Então, desde os fatores associados à ventilação, então, modo ventilatório, volume corrente, relação em Zs, fatores relacionados ao próprio circuito, do tipo tamanho da cânula endotraqueal, se o gás inalado está umidificado ou não, os fatores relacionados ao próprio MDI, ou os fatores relacionados ao nebulizador. Então, esses vários fatores, na verdade, eles vão acabar interferindo na deposição de aerosol, principalmente porque eles vão interferir no tamanho dessa partícula de aerosol que vai ser formada. Esse tamanho de partícula de aerosol, para conseguir efetivamente chegar na via aérea mais baixa, ela tem que ter um tamanho menor do que 5 micrômetros de um negócio chamado diâmetro aerodinâmico de massa. Se essa partícula ela for maior do que isso, ela tem uma chance maior de se depositar na via aérea mais alta, e se essa partícula for muito menor do que isso, ela não se deposita, ou seja, ela entra na via aérea no início da fase inspiratória e pode sair da via aérea durante a exalação, e não se depositar efetivamente na via aérea mais baixa, ou seja, o paciente não está recebendo adequadamente a medicação. Então, basicamente, esse tamanho de partícula de aerosol é que vai interferir na quantidade de medicação que o paciente efetivamente vai receber. E quando se pensa nesse tamanho de partícula de aerossol, esse tamanho vai depender, na verdade, dos vários dispositivos que podem ser utilizados para terapia inalatória na ventilação mecânica. Então, aqui a gente tem 4 exemplos de dispositivos que a gente pode utilizar. Esse dispositivo aqui de cima à esquerda é um dispositivo que
tem sido utilizado em alguns, na maior parte dos ventiladores mecânicos mais modernos. Ele é um nebulizador que é chamado um nebulizador por microbomba eletrônica. Então, basicamente, a gente vai colocar a medicação aqui nesse reservatório e isso, através de uma plataforma vibratória, vai formar uma névoa que vai ser levado para o doente durante o ciclo respiratório. Em cima, à direita, a gente tem um nebulizador ultrassônico, então, é um nebulizador que também vai utilizar ondas ultrassônicas para formar a névoa. Um problema desses nebulizadores que ele pode fazer o aquecimento da medicação que está sendo introduzida aí, então, dependendo da medicação, ela não pode ser utilizada. Por exemplo, antibiótico pode ser um problema quando realizado com esses nebulizadores ultrassônicos. E embaixo são as duas formas de dispositivos para terapia inalatória que são mais comuns no nosso dia a dia. Então, a gente tem aqui à esquerda o inalador convencional, que vai ser colocado no circuito do ventilador mecânico através de um sistema em T, e à direita um espaçador para realizar as medicações com os inaladores dosimetrados. Então, basicamente, são esses os tipos que a gente tem. Com relação aos inaladores a jato, basicamente, volume de medicação, fluxo de gás e posição, principalmente a posição desse inalador no circuito da ventilação mecânica, é quem vai afetar ou interferir na deposição de aerossol durante a terapia inalatória. Se a gente for pensar em fluxo do inalador e volume de medicação, se a gente deixa um fluxo muito baixo no inalador, vocês já devem ter visto isso quando se coloca um fluxo baixo, onde não se forma uma névoa, se forma várias gotículas de líquido que vão estar sendo administrada pelo inalador. Então, quanto menor o fluxo, maior o tamanho da partícula, quanto maior o fluxo, menor vai ser o tamanho de partícula. Então, esse estudo que foi publicado em 1996, é um estudo de bancada, ele comparou 6, 8 ou 10 litros por minuto de fluxo de gás para realizar a inalação. E o que ele mostra é que, se a gente realiza a inalação com fluxo de 6 a 8 litros por minuto, é onde eu tenho a maior deposição de aerossol, de medicação inalatória, porque o tamanho de partícula com 6 a 8 é onde tem um tamanho de partícula que é adequado para a deposição. Se essa inalação é realizada com fluxo de 10 litros por minuto, esse tamanho de partícula ele fica muito pequeno e é onde você tem uma redução da deposição, porque enquanto o paciente ele inspira, o ar inspirado leva a medicação para dentro da via aérea, só que na expiração essa medicação ela vai embora. Então, não existe uma deposição efetiva da medicação na via aérea do doente. Outra coisa que interfere é como que é realizado a diluição dessa droga. Tá? Então, quanto menor for a diluição, maior a perda de medicação naquilo que eles chamam de espaço morto, ou seja, aquele volume residual da medicação que fica dentro do reservatório do inalador. Então, se você dilui pouco, existe uma grande chance de você aumentar a perda, porque tem uma maior quantidade dessa medicação que fica dentro do reservatório. E do fator mais importante, que é a posição do inalador no circuito da ventilação mecânica, desde o final da década de 80 do século passado, já se fala que a posição mais adequada é no ramo inspiratório do circuito. Então, a gente sempre considerou que o melhor local de se instalar o inalador é ali entre o Y e a cânula do paciente, entre o Y do ventilador mecânico e a cânula, pensando que quanto mais perto do doente, melhor é. Só que, quando a gente pensa em inalação com fluxo contínuo de gás, que é o que vai acontecer com a inalação, quanto maior ou quanto mais perto essa inalação tiver do Y do ventilador mecânico e da cânula do doente, maior a perda de medicação vai ocorrer pela fase
expiratória do circuito. Então, quando você coloca essa inalação no ramo inspiratório, você garante que todo esse espaço, essa distância entre o inalador e o Y do ventilador mecânico funcione como se fosse um espaçador gigante. Então, você tem uma medicação em suspensão dentro dessa porção do circuito. No início da fase inspiratória, essa medicação ela vai ser empurrada para o doente. Então, tudo isso que está aqui nesse espaçador é empurrado para o doente e pouco disso se perde para o ramo expiratório do circuito. Então, a quantidade de medicação efetiva que o paciente vai receber vai ser maior. Outro local onde a gente pode colocar esses inaladores é nessa posição entre a entrada, nessa posição entre a saída de ar do ventilador mecânico e a entrada de ar no reservatório de umidificação. Então, esse não foi um estudo publicado, ele foi publicado em Anais de Congresso, no final dos anos 1900, e daí o que ele fez foi comparar para o inalador convencional, para o inalador a jato e para o nebulizador ultrassônico, duas posições de instalação desses nebulizadores. Uma posição que é entre o ventilador mecânico e o reservatório de umidificação, e uma posição que fica aqui a 15 centímetros, no ramo inspiratório, a 15 centímetros do Y do ventilador mecânico. E o que esse estudo mostra é que, para o nebulizador convencional, essa posição entre o ventilador e a entrada do reservatório de umidificação é a posição mais adequada, onde eu tenho maior deposição da medicação inalatória. Enquanto essa posição aqui, a 15 centímetros do Y, ela é ruim para os inaladores convencionais, mas é melhor para os nebulizadores ultrassônicos. Agora, a pergunta é, por que será que quando você instala esse nebulizador tão distante do Y do ventilador mecânico, você tem uma deposição de aerosol mais adequada? Então, basicamente, as duas explicações que existem são, primeiro, porque você vai ter todo o circuito, todo o ramo inspiratório do circuito, mais o reservatório da umidificação funcionando como se fosse um espaçador. Ou seja, essa medicação ela vai ficar em suspensão dentro do reservatório e no circuito, e depois isso tudo vai ser empurrado durante a fase inspiratória do ciclo para dentro da via aérea do doente. Outra coisa que é importante, que pode explicar essa maior deposição, é por conta da formação de partícula. Quando você forma partícula num ambiente seco, seco e pouco aquecido, o tamanho da partícula de aerossol ela vai ser maior do que quando você forma, menor do que quando você forma essa partícula num ambiente úmido e quente. Então, nessa situação, como eu formo a partícula com o inalador nessa posição, num ambiente seco, seco e frio, você tem um tamanho de partícula menor que vai ser depositado mais efetivamente na via aérea mais baixa do doente. Então, basicamente, são esses os dois motivos para que essa posição seja mais adequada. E, para corroborar com esses resultados, em 2010, foi publicado esse estudo, é um estudo de bancada também, não é um estudo clínico, onde se comparou 3 posições dos inaladores no circuito do ventilador mecânico para avaliar a efetividade de deposição. Uma das posições foi essa posição chamada 1, que é a posição entre o Y do ventilador mecânico e a cânula endotraqueal. Essa posição chamada de 2, que é a 15 centímetros do Y do ventilador mecânico no ramo inspiratório, e essa posição 3, que é entre o ventilador mecânico e a entrada do reservatório do umidificador. Tá? E isso foi feito para os 4 sistemas para os 4 dispositivos para medicação inalatória que a gente tem. Então, aqui o nebulizador a jato, ou seja,
inalação convencional, aqui o MDI, aqui eu tenho aqueles nebulizadores por microbomba eletrônica e aqui o nebulizador ultrassônico. E o que ele mostra é que para os inaladores a jato, essa posição 3, que é entre a saída do ventilador e a entrada do reservatório, é onde eu tenho a deposição de medicação maior do que a posição 2 e a posição 1. Para os outros sistemas, a posição 2, que é a 15 centímetros do Y do ventilador mecânico no ramo inspiratório, é a posição mais adequada. Então, para os nebulizadores a jato, quanto mais perto do ventilador mecânico, melhor. Para os outros sistemas, aquela posição em torno de 15 centímetros do Y do ventilador mecânico é a melhor posição. Bom, com relação aos inaladores dosimetrados, tipo de adaptador que é utilizado, a posição desse adaptador no circuito e a sincronização do acionamento do MDI com o ciclo ventilatório são os fatores que vão fazer diferença. Com relação aos tipos de adaptadores, para a realização de medicação inalatória, tem vários tipos que são que existem no mercado, né? Então, a gente tem esses adaptadores menores, que são esses da direita, que podem ser colocados no ramo inspiratório do circuito. Tem esse adaptador, que é um adaptador em cotovelo, que necessariamente tem que ser instalado entre o Y e a cânula do doente. E aqui à esquerda, os adaptadores ou os espaçadores de maior volume, sendo que esse aqui de cima é o tipo de espaçador que é o que a gente acaba utilizando no nosso dia a dia, que é o que tem aqui no mercado. Bom, então esse é o exemplo do que a gente tem hoje em dia aqui dentro do hospital. Então a gente tem esse espaçador, que é um espaçador em sanfona, que tem que ser colocado no ramo inspiratório do circuito do ventilador mecânico a 15 centímetros do Y. Só relembrando que o fabricante, ele pede para colocar entre o Y e a cânula do doente, né? Mas a gente sabe que essa não é a melhor posição, ou não é a posição mais adequada de instalação dessas medicações. E aqui nessa foto da direita, eu tenho ele instalado no circuito, mas só tem que relembrar que isso também tá ao contrário. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer é instalar esse espaçador de maneira que a entrada do reservatório, ela fique mais perto do doente do que mais perto do ventilador mecânico. A intenção de colocar isso nessa posição, que é o inverso do que efetivamente está aqui, é para fazer com que o fluxo do aerossol ela vá de encontro ao fluxo inspiratório, e isso faz com que as partículas elas sejam menores ainda, e com isso eu tenho uma deposição mais adequada. Então, basicamente, é essa maneira mais certa de se colocar esse espaçador no circuito. E tem alguns problemas relacionados a esse espaçador. Então, como ele é um espaçador em sanfona e ele é meio molenga, existe grande chance desse espaçador, enquanto você estiver fazendo a medicação, que ela forme uma curva. Então, a gente tem que garantir que quando a gente coloca esse espaçador no circuito do ventilador, que não existe, que a gente consiga manter esse espaçador o mais reto possível para evitar que a medicação ela bata na parede do espaçador e fique depositada lá. Então, alguns cuidados que a gente tem que ter quando realiza a medicação com esse adaptador. E, além disso, tem alguns sistemas fechados de aspiração que também tem uma entrada para a realização dessa medicação. Então, essa entrada pequena, essa porção menor que fica aqui mais perto da conexão do sistema fechado na cânula do doente, só que esse sistema ele acaba sendo muito parecido com aquele adaptador em cotovelo que a gente viu naquela imagem lá atrás, e que a deposição do aerosol com esses adaptadores muito próximos da via aérea também
pode diminuir, pode ser menor do que o que seria adequado. Então, basicamente, quando se utiliza essa entrada do TraqueCare, essa não é a forma mais adequada de realização de medicação inalatória. Então, aqui é um estudo, também um estudo de bancada, comparando deposição de aerossol com os vários tipos de adaptadores. Então, os adaptadores de pequeno volume, de menor volume, que é o A, os adaptadores de maior volume, que é o B, esses adaptadores em linha, que são aqueles adaptadores pequenos, o C, e o adaptador em cotovelo, que é o similar ao sistema do TraqueCare, que é o D. E o que ele mostra é que quando a gente usa os espaçadores, seja de pequeno ou de grande volume, eles têm uma deposição maior do que quando a gente utiliza os adaptadores pequenos ou o adaptador em cotovelo. Então, basicamente, o mais adequado é a gente utilizar os espaçadores. E quando se pensa na questão de sincronização, esse foi um estudo, também um estudo de bancada que foi publicado em 1995, comparando o MDI com o espaçador e o MDI com o adaptador em cotovelo. O que ele mostra é que o espaçador é melhor do que o adaptador em cotovelo, mas o resultado mais importante dele é que, quando se falha em sincronizar o acionamento do MDI com o início da fase inspiratória, isso pode reduzir a oferta de medicação em até 35%. Ou seja, eu tenho que usar o espaçador de grande volume e sempre tentar sincronizar o acionamento da medicação exatamente no início da fase inspiratória do ciclo, para diminuir a perda de medicação. Então, esse foi um outro estudo que foi publicado. Esse aqui foi com ventilação mecânica não invasiva, mas ele mostra que, se eu aciono na fase inspiratória, eu tenho maior deposição de medicação do que se eu aciono na fase exalatória do ciclo. Bom, com relação às modalidades ventilatórias, ou a forma de ajuste da ventilação mecânica, modalidade ventilatória, volume corrente, fluxo, relação em Zs e se o sistema está umidificado ou não, são os fatores que podem interferir na deposição. Então, esse foi um outro estudo também, um estudo laboratorial de bancada, em que se compara duas modalidades ventilatórias, volume controlado versus pressão controlada, num sistema de alta complacência e alta resistência, por exemplo, um paciente com doença obstrutiva, versus um sistema de baixa complacência e de baixa resistência. O que ele mostra é que em tempos inspiratórios diferentes, um tempo inspiratório curto, um tempo inspiratório longo. O que ele mostra é que, para um sistema de alta complacência e alta resistência, ou seja, um paciente obstruído, você aumentar o tempo inspiratório no modo volume controlado, isso significa redução de fluxo, e no modo pressão controlada significa simplesmente tempo inspiratório mais longo mesmo, você pode aumentar a deposição de medicação. Num sistema de baixa complacência e de baixa resistência, para as modalidades controladas a volume, aumentar o tempo significa aumentar a deposição. Para a pressão controlada, aumentar o tempo não aumenta a deposição de medicação num paciente com constante de tempo curta. Tá? E por que isso acontece? Basicamente pelo seguinte: quando eu estou no modo pressão controlada, num sistema com constante de tempo curta, se eu aumentar o tempo inspiratório, não necessariamente eu vou aumentar a quantidade de ar que está entrando para o paciente. Então, basicamente, constante de tempo curta, se eu aumentar o tempo, isso só significa que eu vou aumentar o tempo que esse paciente fica numa pausa inspiratória dinâmica. Então, não vou conseguir aumentar a quantidade de ar que está entrando. Num sistema com constante de tempo longa, com resistência alta e complacência alta, eu aumentar o tempo na pressão controlada significa que eu vou conseguir aumentar a quantidade de ar que está entrando nesse tempo mais longo. Então,
Quando eu aumento o tempo na pressão controlada, no sistema de baixa resistência, baixa complacência, não vou de jeito nenhum conseguir aumentar a deposição de aerossol. Só que a coisa mais importante que foi vista nesse estudo foi o seguinte: eu posso ter variação de deposição de medicação se eu modifico modalidade ventilatória ou modifico parâmetros ventilatórios. Só que para o MDI, essa deposição ela acaba ficando constante, independente da modalidade ou dos parâmetros ventilatórios utilizados. Então, isso significa que se eu faço inalação, eventualmente eu preciso ajustar algumas coisas das modalidades ventilatórias. Se eu utilizo o inalador dosimetrado, isso não tem interferência nenhuma na quantidade de medicação que efetivamente chega para o doente. Outra coisa que pode fazer diferença é a umidificação. Então, esse foi um estudo que foi publicado em 1999, que comparou um sistema seco e com uma umidade relativa baixa num sistema úmido com uma umidade relativa alta. E o que ele mostra é que a deposição ela é maior, efetivamente maior, quando se faz a medicação num sistema seco e com umidade relativa baixa. Tá? E exatamente esse foi o resultado desse mesmo estudo que a gente já falou antes em 2010, que foi publicado em 2010. Para qualquer sistema de inalação que a gente utiliza, seja inalador a jatos, nebulizadores ultrassônicos ou MDI, umidificação, ela interfere na quantidade na quantidade de medicação que chega efetivamente para o doente. Então, num sistema úmido, eu tenho uma diminuição, uma redução da quantidade de medicação ofertada. Bom, agora, se a gente for comparar os inaladores convencionais com o MDI, será que algum deles tem vantagem? Então, esse foi um dos poucos estudos clínicos que foram realizados que comparou o MDI com adaptador em cotovelo, o MDI com espaçador versus o inalador a jato. E o que ele mostra é uma vantagem do MDI quando realizado com o espaçador em relação à quantidade de droga que foi excretada pela urina. Então, quanto maior a quantidade de droga que efetivamente é depositado para o doente, maior a quantidade de droga que ele vai excretar. Então, é exatamente isso que esse estudo está mostrando. Esse outro estudo, ele comparou o MDI com o inalador a jato com relação à redução de resistência de vias aéreas. E o que ele mostra é que, com o tempo, você fazendo o inalador convencional ou o MDI, eu tenho uma redução efetiva da resistência de vias aéreas para o doente. Com o tempo, essa resistência de vias aéreas ela vai aumentando novamente. A quantidade de redução ela não tem diferença entre um sistema e outro, só que com o MDI, essa resistência de vias aéreas, ela cai numa dosagem muito menor de droga. Então, dose menor de droga, eventualmente, pode significar menos efeito adverso para o doente. E aqui, de novo, pensando nessa comparação, então, o MDI ele não tem grande variabilidade em relação à variação de modalidade ventilatória e parâmetros ventilatórios, então é uma vantagem do MDI em relação aos inaladores. Além disso, quando eu realizo inalação convencional, eu posso ter interferência na monitoração do doente, especialmente na monitoração do volume corrente, uma vez que eu tenho um sistema com fluxo externo que está sendo colocado no circuito. Eu vou modificar a FiO2 programada desse doente. Então, geralmente, a gente faz essas inalações com fluxo de oxigênio puro. Então, a FiO2 que eu estou oferecendo para o doente não é aquela que eu estou programando no ventilador mecânico. Isso pode fazer diferença quando se coleta a gasometria, por exemplo, logo depois de uma inalação convencional. E eu posso interferir na sensibilidade a fluxo dos equipamentos de ventilação mecânica. Lembrando que esses equipamentos, quando se fala em sensibilidade a fluxo, a maior parte deles, eles fazem a leitura de queda de fluxo
no ramo expiratório. Se eu tenho um sistema com fluxo externo, essa queda de fluxo não vai acontecer e, eventualmente, o paciente pode não conseguir disparar o ventilador mecânico quando realizada a inalação. Então, de novo, vantagem para o MDI quando se pensa nesses 3 fatores. E, pensando que as inalações elas são realizadas habitualmente com diluição em soro fisiológico, tem alguns ventiladores mecânicos que podem sofrer da deposição desse soro fisiológico no ramo expiratório e, eventualmente, na válvula exalatória. Então, esses são 2 exemplos. Então, esse aparelho da esquerda é um aparelho da Newport, ele já não existe mais no mercado aqui no Brasil, mas, eventualmente, ele tem no seu ramo, na sua válvula expiratória, uma tela de metal que, quando você deposita sal nessa tela, ela obstrui e isso acaba afetando de uma maneira bastante importante a monitoração de volume corrente dos equipamentos. Esse aparelho da direita é um aparelho da Drager, que no ramo expiratório, o sensor de fluxo dele é um sensor de fluxo com filamento aquecido, e quando você deposita sal nesse filamento para conseguir lavar, às vezes é necessário fazer um jateamento com gás, e isso acaba danificando esse filamento aquecido e o aparelho perde totalmente a monitoração de volume. Então, são 2 aparelhos que efetivamente eles sofrem quando se utiliza a ventilação, quando se realiza a inalação convencional. Como uma forma de proteção desses equipamentos, a gente acaba utilizando esses filtros EPA para conseguir diminuir a quantidade de sal que vai para o ramo expiratório. O problema é que esses EPA, dependendo da quantidade de sal que é depositada, eles também podem sofrer de obstrução. Então, aqui é um exemplo do Servo-I com o filtro expiratório sem obstrução nenhuma. Depois de um tempo em que é realizado inalação, não sei se vocês com certeza vão perceber aí na curva de pressão, na fase expiratória, uma queda lenta dessa pressão. Isso significa que eu tenho uma obstrução no ramo expiratório, e essa obstrução ela pode ser tão importante que acaba interferindo na pressão expiratória que a gente está oferecendo para o doente. Então, aqui é uma situação onde eu programei uma PIP de 5 e, pela quantidade de obstrução, pela deposição de sal no filtro EPA, ele está lendo ali uma PIP de 13. Eu já vi situações onde essa obstrução ela é tão importante que a pressão expiratória pode acabar ficando maior até do que a pressão inspiratória programada. Então, a partir do momento em que a gente começa a observar um aumento de resistência ou uma redução, uma queda de pressão lenta na fase expiratória, isso para a gente significa que esse filtro EPA está obstruído e a gente tem que trocar. E essa troca ela pode acontecer, deveria acontecer a cada inalação, mas a gente não tem condições de fazer isso do ponto de vista econômico, então a gente acaba trocando a cada 24 horas, só que se a gente avaliar a obstrução antes dessas 24 horas, a gente tem que necessariamente trocar esse filtro. E com relação aos pacientes que fazem inalação na ventilação mecânica não invasiva, a posição mais adequada dessa inalação no circuito é entre a máscara e a válvula exalatória do circuito. Então, aonde eu tenho aqui, lá embaixo eu tenho a porta exalatória, entre a porta exalatória e a máscara é onde a gente vai colocar o inalador, que é onde ele tem a melhor efetividade. Bom, pensando em tudo isso, quais são as recomendações em relação à utilização dos inaladores convencionais? Então, primeiro, é avaliar o tipo de ventilador mecânico. Então, lembrar que tem alguns ventiladores mecânicos que podem ser danificados quando a gente realiza a inalação convencional. Nesses ventiladores, lembrar de instalar o filtro EPA no ramo exalatório do circuito.
diluir essa medicação para ter um volume entre 4 a 6 ml. Se eu não estiver utilizando umidificação ativa, eu vou posicionar esse inalador no ramo inspiratório do circuito, o mais próximo do ventilador mecânico possível. Se eu tiver com umidificação ativa, também no ramo inspiratório, entre o ventilador e a entrada do reservatório de umidificação. Se eu tiver na VNI, posicionar entre a máscara e a válvula exalatória do circuito. Lembrar de desligar o bias flow. Bias flow é aquele sistema de fluxo contínuo que existe quando a gente realiza, quando a gente programa sensibilidade a fluxo. Tem alguns aparelhos que a gente consegue manipular isso, que a gente consegue desligar ou acionar quando se considera necessário. Se eu tiver um sistema que eu consigo desligar, o ideal é desligar ou diminuir o fluxo para diminuir a quantidade de medicação perdida no ramo para o ramo exalatório do circuito. Se o paciente estiver utilizando o HME, lembrar de retirar, porque o HME também vai funcionar como um filtro para a medicação, ele vai impedir a entrada da medicação para a via aérea do doente. Ligar o fluxo de gás entre 6 a 8 litros por minuto. Lembrar que eu posso ter que ajustar os alarmes do ventilador mecânico, uma vez que, principalmente, alarme de volume corrente e volume minuto, eles vão começar a ser acionados por conta do volume corrente exalado. Quando terminada a inalação, retirar o inalador do circuito, lavar com água estéril, secar com gás estéril. Essa é a recomendação da nossa comissão de infecção. E, assim que terminado, reconectar o HME, se necessário, reajustar os alarmes do ventilador mecânico. Com relação aos inaladores dosimetrados, colocar o espaçador no ramo inspiratório. Se tiver na VNI entre a máscara e a válvula exalatória, lembrar de antes de realizar acionar o MDI, agitar para se misturar adequadamente os componentes da medicação, retirar o HME de novo, sincronizar o PUF ou o acionamento do MDI com o início da fase inspiratória, lembrar de esperar mais ou menos de 3 a 4 ciclos para acionar novamente o MDI. Com o MDI não é necessário retirar o espaçador do circuito, então como a gente usa aquele espaçador sanfonado, só lembrar de fechar a sanfoninha, porque pode dar vazamento de ar se ele ficar aberto, lembrar de reconectar o HME para esse doente, tá? Enfim, então, esses são os fatores, ou essas são as recomendações relacionadas à utilização dos inaladores. Se alguém tiver alguma pergunta, muito obrigado pela atenção de vocês. Adri? Oi? Tudo bem? O Matheus está falando. Tudo bem, Matheus? Tudo bem. Adri, a aula muito boa, esclarecedora pra caramba. Acho que deu pra gente pegar aí mais ou menos como as recomendações pra gente fazer essas nebulizações dos pacientes aí entubados e tudo. A minha dúvida é no sistema fechado, esse track care, quando a gente vai usar aquela válvulazinha para fazer o dosimetrado, né, com os MDIs. Você tem noção, André, do quanto que tem que ser maior a dose quando a gente faz sistema fechado, desses, por exemplo, com o track care, fazer um salbutamol, por exemplo, quanto que efetivamente entra no paciente? Porque a impressão que a gente tem é que a dose realmente é bem maior mesmo do que o habitual. Bom, para qualquer sistema, se considera que você tem que aumentar a dose, a dose de medicação, independente da maneira como isso vai ser administrado no doente. Então, basicamente, se eu tenho lá os MDIs ou os inaladores, se acaba aumentando a dose em até 8 vezes, dependendo do efeito da medicação para o doente. Eu não tenho noção, na verdade, para o sistema
do TrackCare, o quanto tem que ser aumentado. O que a gente sabe é que o sistema não tem efetividade. Então, se a gente tiver a chance de trocar esse sistema por um espaçador, só lembrando ali da Ana Flávia me falando que eu posso começar a cobrar dos vendedores de espaçador pela propaganda, mas só lembrando que eu não tenho conflito nenhum de interesse com isso. Mas se eu tiver a chance de colocar um espaçador no circuito, talvez seja muito melhor do que eu utilizar o sistema do TrackCare. Apesar dessa nossa fase Covid, isso ser um problema pela necessidade de desconexão, pela necessidade de retirada do HME do HME do circuito. Mas é o que a gente tem, né? Então, se possível, deixar o espaçador, não utilizar o TrackCare como forma de administração de medicação. E para qualquer outro sistema, até 8 vezes o aumento da dosagem de droga para melhorar a efetividade da medicação. Entendi, Zé, obrigado. Mais alguma coisa, gente? Mais nada?